Você acredita em fantasmas? É possível que espíritos rondem crianças e modifiquem o seu comportamento? Pois é, a resenha desta semana conta a história de duas crianças que são assombradas por dois espíritos malignos, ou de uma governanta muito encucada. Olá, sou Cristiane Azevedo, esse é o canal Leitura de Abelha e apresento para você a resenha do livro A Outra Volta do Parafuso, do escritor britânico Henry James. Henry James nasceu em Nova York, mas naturalizou-se britânico. Tornou-se um dos escritores britânicos mais importantes. Seu pai era um homem muito culto e fez questão que os filhos tivessem uma ótima educação. Estudou direito em Harvard, mas seu interesse era na literatura. Portanto, ele leu os grandes romancistas da época. Abandonou o direito para dedicar-se à literatura. Escreveu O Retrato de uma Senhora, A Morte do Leão, A Outra Volta do Parafuso, entre outros romances. Escreveu também peças teatrais, que até foram encenadas, mas não alcançaram assim muito sucesso. A Outra Volta do Parafuso pode ser encontrada aqui no Brasil sob o título de A Volta do Parafuso, mas é o mesmo livro. Isso é apenas uma escolha do tradutor e da editora. E o que quer dizer isso? Significa um ponto de virada ou um plot twist, como as pessoas falam. Talvez este seja o livro mais popular de Henry James, que foi publicado em 1898. A história começa numa roda de conversa na véspera de Natal, onde várias pessoas contam histórias de terror e suspense. O narrador inicial é Douglas. Ele diz que a sua história vai superar a de todo mundo. Porém, ele só vai poder contá-la dali a 3 dias, quando estará em mãos com as anotações dessa história. E ele afirma: se um conto de fantasmas protagonizados por uma criança já é um ponto de virada, imagine um conto de fantasma protagonizados por 2 crianças. Então, aí ele já criou todo aquele clima de suspense. Do que vai se tratar a história que ele vai contar? Ele vai contar a história de uma governanta, filha de um pastor, que consegue um trabalho para cuidar de 2 crianças, um menino e uma menina. O responsável por essas crianças, o tutor dessas crianças, dá a seguinte ordem para ela: aconteça o que acontecer, não me incomode. Então, quer dizer, vire-se com a educação dessas crianças. No começo, elas são extremamente gentis, mas com o passar do tempo, elas vão mudando o comportamento. O menino vai para um colégio, ele já tem 10 anos, só que ele é expulso do colégio. Nem ele explica por que ele é expulso do colégio, nem o colégio dá satisfação de por que ele foi expulso. Um dia, essa governanta, em seus passeios, sua hora de folga, ou até mesmo brincando com essas crianças, ela observa na torre daquela casa afastada, um espectro, um homem estranho. Ela pensa: será que tem alguém limpando aquela torre? Depois ela vê esse homem
outras vezes. E desde quando ela começa a ver essa figura desconhecida, ela percebe mudanças no comportamento das duas crianças. Eles começam a conversar entre eles de uma forma mais adulta e com ela também. O menino tem uma atitude um tanto desafiadora com ela. Ela começa a estranhar. Aí ela vai conversar com a caseira daquela habitação, porque ela está convicta da existência dessas duas almas, desses dois espíritos. Há o espírito de uma mulher que a menina teima em dizer que conversa com ela. Narrado em primeira pessoa, pela voz da governanta, essa história foi contada por meio do seu diário. Então o Douglas, lá naquela reunião, ele está lendo o diário dessa governanta. No entanto, a gente também tem o depoimento da outra funcionária, da caseira daquele local, que está registrado no diário. Essa caseira se chama Senhora Grouse e ela vai contar que existia um funcionário da mansão que chamava Peter Quint, antigo funcionário da mansão, que conversava muito com o menino e que morreu de uma forma misteriosa, circunstâncias misteriosas. Durante essa conversa da senhora Grouse com a governanta, o leitor recolhe informações sobre o comportamento e o caráter desse senhor Peter Quint. Quint se envolveu com a senhorita Gessel. Quem era a senhorita Gessel? A governanta anterior, que tomava conta das crianças. E a senhorita Gessel era muito próxima da menina. O Peter Quint e a senhorita Gessel tinham um relacionamento amoroso e tomavam umas certas liberdades diante das crianças que chocava todo mundo. A senhora Grouse achava o comportamento deles bastante libertino e indecente. Mas, gente, vocês precisam entender o seguinte: nós estamos num romance vitoriano. Não dá para confundir a indecência que a senhora Grouse está dizendo com a indecência do século XXI, tá bom? Mas era um comportamento indecente que eles tinham na frente das crianças. A governanta fica sabendo, ainda durante essa conversa, que o menino, que aliás se chama Miles, saía com Peter Quint fazendo passeios por lugares secretos, sabe lá fazendo o quê, sabe lá onde. E a senhorita Gessel, governanta anterior, ela exercia muita influência no comportamento da menina, que se chamava Flora. A questão é que a governanta via no espectro desse casal uma constante ameaça para as crianças, que aos poucos estavam se transformando. O autor nos faz desconfiar dos dois narradores, tanto do Douglas. Por que a gente tem que esperar 3 dias para ouvir a história dele? Será que aquele diário existiu mesmo ou foi ele que escreveu? E faz a gente desconfiar também da governanta. Será que ela de fato viu aqueles fantasmas ou era coisa da imaginação dela? Ela estava protegendo essas crianças ou ela estava influenciando e estressando essas crianças? Devido àquela primeira introdução com as pessoas na véspera de Natal, contando suas histórias, tal, essa novela, esse romance, ele começa lento e a gente pode até querer parar de ler a história.
Mas à medida que a gente vai conhecendo a governanta, as crianças, a mudança de comportamento das crianças, o texto vai funcionando como uma montanha-russa, sabe? A montanha-russa o carrinho vai devagar até chegar lá no alto e termina abruptamente. Sim, é essa forma que Henry James trabalha o texto com a gente. E muita coisa fica em aberto. E é correto que fique em aberto. Tem sentido ficar em aberto. Por exemplo, o motivo de Miles ser expulso da escola. Qual foi? A menina Flora realmente vê o fantasma da senhorita Gessel ou ela faz isso para assustar a governanta? A sequência no lago com a menina Flora também é assustadora, assim como é assustador o final entre a governanta e Miles. O autor explora de forma excepcional a atmosfera de medo em mais de uma forma, criando uma jornada de desconfiança e temor, falando sobre fantasmas por meio de olhares distintos, oferecendo interpretações diferentes, dependendo de como o leitor compreende o contexto. Um detalhe interessantíssimo nesse livro é que na história todos têm nome. Os fantasmas têm nome, Peter Quint, senhorita Gessel, a caseira, a senhora Gross tem nome, as crianças, Miles e Flora têm nome, mas a governanta não, dando a impressão de que na verdade o fantasma é ela. Então, é tudo assim, bem gótico, bem misterioso. Eu convido você a conhecer Henry James por meio dessa obra, A Outra Volta do Parafuso. E espero você semana que vem com mais uma resenha aqui no canal. Tchau!